Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o quadro Entre Nós Mulheres, onde nós analisamos uma história enviada por uma seguidora. E essa história é sobre o tema, né? Mulheres, relacionamento. E essa em específica eu vou resumir para vocês, mas ela conta a história de uma seguidora que está vivendo o término de um relacionamento e está com dificuldades para seguir, né? E as perguntas que ela faz ao final são perguntas que muitas de nós já fizemos e por isso esse vídeo é tão importante para você. Então fica aqui para ouvir a história. Primeiramente, eu quero agradecer essa seguidora que enviou a história dela lá no meu Instagram. Então, se você tiver interesse, entra lá. É o mesmo nome, Marina Provador Psi. Envia no direct qual que é a tua história, o que você gostaria de saber, qual que é a tua dúvida. Se você tiver interesse que eu faça essa análise com todo carinho, toda empatia e meu conhecimento em psicologia, a minha vivência também em relacionamentos. Então, para dar início, além de agradecer essa seguidora, eu quero lembrar da gente analisar essa história com muita empatia, muito cuidado, e lembrar que muitos comportamentos a gente já fez, né? E que às vezes a gente olha uma história e pensa, poxa, eu faria diferente. Mas quando a gente está ali naquela situação, a gente sabe o quanto é difícil agir e enxergar, né? Inclusive, um dos exercícios da psicologia, da terapia, é fazer com que a gente se enxergue, fazer esse movimento de espelho, né? E até às vezes imaginar você fora da situação, o que você faria, o que você falaria para uma amiga sua. Então, a ideia desse quadro também, às vezes, é refletir sobre coisas que nós mesmas já estamos repetindo, já fizemos, e naquele momento a gente não conseguiu mudar, né? Então é isso que está acontecendo com essa seguidora, é isso que já aconteceu comigo, com você, enfim. Então espero que chegue esse vídeo e ajude tanto ela quanto todas as mulheres que vierem a assistir. Bom, essa seguidora, ela vivia uma relação, um relacionamento amoroso de 3 anos, aproximadamente, e ela traz, né, no relato dela, vários comportamentos agressivos desse companheiro, tanto de maneira verbal quanto física. Então, no final desse relacionamento, a agressão ela já estava se tornando física. Além das agressões físicas, verbais, existiam também as agressões psicológicas. Então, era uma pessoa que coagia, que afetava a autoestima, a autopercepção dela, o autoconceito em relação a ela, e que estava minando ela em todas as áreas da vida dela, sem que ela percebesse. Eu percebo que pelo relato algumas coisas ela estava notando, outras coisas não. E quando a gente fala de relacionamento abusivo, algo que eu vou falar em seguida, a gente tem que perceber que esse relacionamento ele vai evoluindo a cada dia mais para esses comportamentos abusivos, de maneira com que a vítima não perceba, muitas vezes, com clareza, como essa evolução está acontecendo. Então, por isso, às vezes, a gente vê alguns comportamentos e não compreende como que aquela pessoa se mantém naquilo, e a resposta é que, realmente, a relação, uma das características da relação abusiva é fazer com que a gente realmente perca a consciência e as coisas vão acontecendo sem que a gente se dê conta do tamanho daquilo. Então, a evolução, ela é aos poucos, né? É singela, e ela vai tomando essa proporção. Então, para relatar um pouco desse caso, eu vou trazer em tópicos, não vou ler a história em si que ela trouxe, mas vou trazer um resumo. Então, ela estava num relacionamento há 3 anos, desde o início do namoro ele já tinha alguns comportamentos desagradáveis, né? Falas como chamar ela de gorda, dizer que ela não era o suficiente, que ela não era bonita, que ela andava como uma ogra, que a ex dele era melhor, que a ex se vestia melhor, que a ex pintava a unha, enfim, comparações com a ex-namorada, e comportamentos que, como eu disse, afetavam, né, a autoestima dela, faziam que cada vez ela se sentisse mais insegura, né? Além disso, ele não tinha essa questão da segurança emocional, nos momentos de vulnerabilidade, como a morte do cachorro dela, ele não prestou nenhum apoio, pelo contrário, ele teve comentários do tipo, ah, ainda bem, agora você não tem mais desculpa, né? E os momentos bons existiam, sim, porque tem que existir algo que mantenha, né? Se a gente está se mantendo num relacionamento, deve existir algo que mantenha o prazer, algo que está segurando aquela relação, porém eram raros, né? O momento que ele pagava uma pizza, pagava uma viagem, né? Mas em momento algum ele trazia falas positivas, como agradecer, como elogiar, né? E a relação deles acabava ficando uma relação de idas e vindas de términos, né? Então ele era uma pessoa bastante ciumenta, bastante agressiva, com falas bastante agressivas, como eu disse, e que foi afetando a autoestima dessa seguidora. Assim, ele ia fazendo com que ela acreditasse que o problema era ela, que ela estava exagerando nos comportamentos, né? E assim ele evolui para uma agressão física, que é quando ele começa realmente a agredi-la fisicamente, e alcoolizado ou não, e sempre dizendo que a culpa é dela, que ela que irritou ele, que ela que fez ele chegar àquele ponto, né? Ela tinha medo, ela começou a ter medo dele realmente, e medo inclusive de terminar essa relação pelas consequências. Ela suspeitava de traições, até porque uma relação desse jeito, né, não se constitui de segurança, né? É difícil você se sentir segura com um cara desse do seu lado. E além disso, ele tinha alguns sintomas, como desligava o Wi-Fi para não receber mensagem quando estavam juntos, né? Tinha essa questão de ficar comparando ela com outras mulheres, incluindo a ex. Então, todos esses comportamentos que deixavam ela muito segura. E aqui vai se justificar a questão que ela trouxe. Então, vamos ver se vocês conseguem ter esse raciocínio comigo.
Ela diz assim: minha dúvida é a seguinte: como não atrair mais esse tipo de pessoa? Como me curar? Como não aceitar mais isso? Perdoar e seguir? Como parar de agir igual você falou? Tudo sobre ele. Eu penso em emagrecer para ver o que ele perdeu. Ou então eu fico pensando, será que ele vai voltar um dia? Ou pensando se ele vai ser o mesmo com a ex. Né? Ela já está em terapia, mas sente que a terapia não está promovendo essas mudanças. A questão que ela traz está muito relacionada com toda a vivência que ela tem. Porque quando a gente vive, né, um relacionamento abusivo, um relacionamento todo rodeado por essas falas, é como eu disse no início, a gente não vai percebendo o momento que aquilo vai evoluindo, e quando você vê, você está totalmente insegura dentro daquela relação, né? Insegura a ponto de você pensar, caramba, será que ele vai voltar? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou melhor que a ex? Será que ele vai tratar a ex da mesma maneira como ele tá me tratando? Então, a história, o jogo inverte, porque quando você lê a história, eu acho que, pra mim, fica muito isso. Quando você lê a história, você vê o quanto a pessoa era abusiva, o quanto o cara não valorizava, o quanto a relação não era saudável. Porém, quando você vê as dúvidas, você vê uma pessoa que está totalmente vulnerabilizada por uma situação, né? E se sentindo que ela precisa ainda provar de alguma maneira que ela é boa o suficiente para ele voltar, para ele se arrepender. Então, nós nos colocamos nesse lugar quando a gente não deveria mais nem cogitar estar nesse lugar, né? Então, por isso que eu digo, quando a gente dá espaço para trás e olha a situação, talvez a gente consiga ter essa compreensão de caramba, olha o tamanho disso, né? Uma das estratégias que eu usava lá atrás, no meu término, era anotar todas as coisas que tinham acontecido. Porque anotar elas me fazia ver o tamanho daquilo enquanto eu não podia querer voltar para aquilo. Porque esse é um dos comportamentos da nossa mente. Quando a gente termina um relacionamento, a gente não consegue se lembrar das coisas negativas, do que fez a gente chegar ali. A consciência mais rápida é dos eventos positivos, né? Porque a dor é tão grande, a carência é tão grande, que é mais fácil realmente lembrar daquilo que era bom do que aquilo que fez o término acontecer. Então, um dos exercícios importante é isso, né? Anotar essas questões, porque elas te ajudam, mas só isso não é suficiente também, porque ficar muito fixado naquilo, de alguma forma ou outra você vai estar fixado. A ideia é que a gente evolua, vá para frente, né? Então, por isso a importância de uma terapia realmente eficaz que te ajude a fazer essas movimentações, né? Então, algumas questões que eu trouxe aqui para falar sobre esse caso na minha perspectiva. Primeiro ponto que eu disse que todas as mulheres iam se identificar com essa questão, né, da seguidora. Como não atrair esse tipo de relação? E aqui tem um ponto porque as pessoas usam muito esse termo, né, atração. Quando a gente vai falar de psicologia, de ciência, a gente não vai acreditar que existe algo que faz com que você atraia, até porque não existe uma comprovação científica disso. E a psicologia, ela é uma ciência. Eu não posso falar dentro da psicologia que eu atraio ou não atraio algo. Isso é de um campo de outra abordagem, de outra questão que não é psicologia. Mas, traduzindo essa atração que as pessoas tanto falam nas redes sociais, ai, por que eu atraio? Por que eu tô sempre repetindo isso? Vou traduzir para vocês isso como uma linguagem, né, dentro da psicologia, terapia cognitivo comportamental, o que ela tem a nos dizer? Que nós interpretamos o mundo a partir de uma perspectiva baseada na nossa história, baseada nos nossos valores e na nossa vivência, e essa interpretação, né, ela se transforma em crenças, e essas crenças é a maneira, os nossos óculos, a maneira como a gente enxerga. Então, se eu não acredito que eu sou boa o suficiente, que eu sou uma pessoa valorosa, que eu mereço estar numa relação onde eu sou amada, querida, que eu sou bonita, que eu sou atraente, que eu tenho muito para acrescentar numa relação, se eu acredito nisso, muito provavelmente, com menos probabilidade, muito menos, eu vou entrar numa relação que me dá menos do que eu entrego. Agora, se eu já de início já não acredito muito, se eu tenho crenças que a gente chama de desvalor, onde eu não acredito no meu valor, onde eu acho que eu não sou boa, eu acho que eu sou incapaz, provavelmente eu vá permitir que certas relações me alcancem e eu também vou enxergar aquilo no outro. Então, aí é uma outra teoria que a gente até fala em relação à química esquemática, mas para você entender que eu posso até, a partir dessa crença, me atrair por pessoas que me fazem me sentir assim, e não por pessoas que me fazem me sentir amada, querida, né, valorizada. Então, esse é um ponto muito importante. A questão da atração, ela está muito relacionada à maneira como a gente se vê, maneira como a gente vê o mundo também, né? Então, se alguém está dizendo para mim assim, Marina, caramba, eu tô cansada, todos os caras vêm do mesmo jeito, sempre chega um cara e o cara né, não quer nada com nada, tô cansada disso, por que que eu atraio isso? Eu falaria, para e pensa um pouco como que tá a tua percepção sobre você mesmo. Quando eu sei realmente o que eu quero, quando eu sei do meu valor, eu realmente diminuo a possibilidade de entrar nesse tipo de relações. Então, quando eu falo, eu quero parar de atrair, eu preciso primeiro olhar para mim, qual é a minha perspectiva sobre mim mesmo, quais são as coisas que eu quero viver na minha vida, quais as relações que eu quero viver na minha vida.
E aí, a partir disso, quando chega algo que eu não quero, eu sei que eu posso dizer não, né? Esse é o segundo ponto. Não é do tipo, eu preciso aceitar qualquer pessoa que vier porque eu vou ficar sozinha. Se eu tenho essa crença, possivelmente eu vou aceitar qualquer pessoa porque eu tenho medo de ficar sozinha. Antes de pensar em parar de atrair certos tipos de relação, a gente precisa pensar que uma pessoa que sai de um relacionamento abusivo, ela precisa se curar, né? E que ficaram muitas feridas, que ficaram muitos medos, inseguranças, e que ela precisa cuidar dela, porque se ela não cuidar, possivelmente isso vai crescer. Né? Relações abusivas vão minando a gente cada vez mais, né? Então a gente realmente acredita que a ex é melhor, porque agora ele terminou comigo, ele tá com a ex, né? Que eu realmente sou uma ogra, eu realmente quis ele bater em mim, ele só bateu em mim porque eu quis. Então a gente realmente começa a acreditar nisso, né? E eu vejo que você realmente começou a acreditar. Então a gente precisa trabalhar, né, o teu autoconceito, a tua autoestima, a maneira como você se enxerga. Então esse é um ponto importante para você trabalhar na tua terapia. Um outro ponto que eu coloquei é: pergunte para você mesma, o que essa relação poderia te entregar futuramente? Qual o futuro que você imagina e sonha para você? Isso se encaixa com essa pessoa. Isso para mim foi um ponto crucial, porque eu percebi que a vida que eu queria ter não condizia com os mesmos valores que aquela pessoa tinha. Aquela pessoa não está errada, ela não é a pior pessoa do mundo, ela tem as qualidades dela, tenho certeza que vai ser feliz com alguém. Mas para mim, aquilo não era o relacionamento que eu queria viver. Né? Muitas questões, né? Acho que eu podia ficar uma hora falando sobre tudo isso. Mas em resumo, né? Até pensei numa frase. O abusador, ele não está procurando alguém melhor que você. Ele está procurando uma pessoa nova para abusar. Então, não coloque teu valor em questionamento. Não ache que é você que está errado. Não ache que você que não foi bom o suficiente. Se eu pudesse te dar um conselho, seria cure, se cuide. Faça a tua terapia, invista em você, invista em coisas para você se sentir bem. E todos os momentos que você se pegar fazendo algo para ele ver, volta para você e fala: eu preciso fazer por mim. É por mim que eu me cuido, é por mim que eu vou na terapia. O que mais eu posso fazer para me agradar? O que mais eu posso fazer por mim? Eu acho que aí começa uma grande mudança na tua vida. Acho que todas nós já passamos um pouco sobre isso. E o que fica para mim de lição é: toda a grande dor do término começa no reconhecimento de que a gente mesmo não se ama o suficiente. Então a gente entra num ciclo vicioso de se achar culpada, de se achar errada e tentar achar o problema na gente. E assim como toda dor começa por aí, para mim também toda cura começa com esse olhar, esse entendimento de quem a gente é, do que a gente pode agregar e, claro, do que a gente também pode melhorar e se responsabilizar, mas não no sentido de ficar se martirizando, mas no sentido de evolução. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Lembra de me seguir aí no YouTube, eu sou nova por aqui. E se tiver feito sentido, envie um comentário, eu vou adorar saber. Um beijo.